Se Deus é todo-poderoso e onisciente, ele já sabia que Adão e Eva iriam pecar? Sim, Deus, sendo todo-poderoso e onisciente, sabia que Adão e Eva iriam pecar. A Bíblia ensina que Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Em Salmo 139:4, o salmista afirma: "Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a sabes toda." Isso revela que Deus tem pleno conhecimento do que acontecerá antes mesmo de acontecer. No contexto da criação de Adão e Eva, Deus deu a eles um livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas. Em Gênesis 2:16-17, Deus ordena a Adão: "De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás." Deus, ao criar o homem, sabia que Adão e Eva teriam a liberdade de escolher entre obedecer ou desobedecer a Ele. Esse livre-arbítrio é essencial para a relação de amor e fidelidade que Deus deseja com a humanidade. O amor genuíno não pode ser forçado. Deve ser uma escolha voluntária. Vemos também que Deus, em sua infinita misericórdia, dá ainda chance de arrependimento para Adão e Eva. Quando em Gênesis 3:11, Deus pergunta a Adão, e Deus disse: "Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses?" Deus também questiona Eva no versículo 13. Porém, ao invés de se arrepender e pedir perdão, Adão coloca a culpa em Eva e Eva coloca a culpa na serpente. Jesus diz que quem crer nele fará coisas ainda maiores do que ele fez. O que isso realmente significa? Primeiramente, é importante considerar o contexto em que Jesus pronuncia essas palavras. Ele está se despedindo de seus discípulos antes de sua crucificação e lhes promete que a obra de Deus na terra continuará após sua partida. Jesus revela que seus seguidores não apenas continuariam suas obras, mas que fariam coisas maiores. A palavra maiores não necessariamente implica em qualidade superior, mas em quantidade e alcance. Enquanto Jesus esteve na terra, seus milagres e ensinamentos ocorreram em um contexto limitado. Ele realizou seu ministério principalmente na Judéia, em um período específico. Após sua ascensão, os discípulos, com o poder do Espírito Santo, espalhariam o Evangelho para além das fronteiras geográficas e culturais, alcançando os confins da terra. O papel do Espírito Santo, mencionado em João 14:16-17, é essencial para a compreensão dessa promessa. Jesus diz que o Espírito, o Consolador, seria enviado para habitar com os discípulos e capacitá-los a fazer a obra que ele começou. Assim, coisas maiores não se referem a uma superioridade em poder, mas a uma ampliação do alcance de seu ministério. O Espírito Santo possibilita que os cristãos, em todo o mundo, realizem milagres, curas, evangelismo e discipulado, de maneiras que são mais amplas e impactantes, atravessando séculos e continentes. Além disso, a promessa de Jesus pode ser vista como um chamado para os cristãos se tornarem seus representantes na terra. Em Mateus 28:19-20, ele comissiona seus seguidores a irem e fazerem discípulos de todas as nações. A missão de Jesus de pregar a boa nova, curar os doentes, libertar os cativos e trazer salvação ao mundo, portanto, não termina com sua ascensão, mas se expande através dos discípulos e de todos os que creem nele. Se Deus é amor, por que permite o sofrimento e a dor no mundo? A Bíblia ensina que Deus é de fato amor, 1 João 4:8, e esse amor é incondicional, imutável e perfeito. Deus criou o mundo e a humanidade com a capacidade de escolher. O amor verdadeiro, para ser autêntico, exige liberdade, pois só é possível quando há a opção de escolha. No Jardim do Éden, Adão e Eva foram criados com a liberdade de obedecer ou desobedecer a Deus.
Quando escolheram desobedecer, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo o sofrimento e a morte. Gênesis 3. A partir desse momento, o sofrimento passou a ser uma realidade para a humanidade, não como um desejo de Deus, mas como uma consequência da escolha humana. Embora o sofrimento tenha sido introduzido pelo pecado, Deus, em sua soberania e amor, não abandonou a criação. A Bíblia revela que, apesar da queda, Deus oferece um plano de redenção por meio de Jesus Cristo. Cristo, sendo Deus e homem, experimentou sofrimento e dor de maneira plena. Isaías 53:3. Sua morte na cruz, a maior expressão de amor, proporciona a salvação e a esperança de restauração final. Isso implica que Deus não apenas permite o sofrimento, mas também se faz presente nele, trazendo consolo e esperança àqueles que sofrem. O que significa ser salvo pela graça? E como isso se relaciona com a necessidade de boas obras ou ações na vida cristã? Ser salvo pela graça significa que, embora os seres humanos sejam pecadores e merecedores da separação eterna de Deus, Deus escolheu, em sua misericórdia, oferecer a salvação como um presente gratuito. A salvação não pode ser comprada, conquistada ou alcançada por esforço próprio. É um ato de bondade divina que não depende de nada que o ser humano tenha feito ou possa fazer. Através de Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, Deus oferece perdão dos pecados e a promessa de vida eterna a todos aqueles que creem. A relação entre salvo pela graça e a necessidade de boas obras na vida cristã está bem explicada no versículo seguinte, Efésios 2:10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Embora as boas obras não sejam a causa da salvação, elas são sua consequência natural. Ser salvo pela graça não significa que as boas obras sejam irrelevantes ou desnecessárias. Pelo contrário, a verdadeira fé em Cristo transforma a vida do cristão, movendo-o a praticar o bem, viver em conformidade com os ensinamentos de Jesus e servir ao próximo. Boas obras, portanto, não são um meio para alcançar a salvação, mas um fruto da salvação. Elas são o reflexo da fé verdadeira em Cristo, que muda o coração e a vida do crente. Em outras palavras, a salvação pela graça gera um novo estilo de vida, onde as boas obras não são feitas para buscar aprovação ou recompensa de Deus, mas como uma resposta grata ao amor e à salvação que Ele já concedeu. Em Apocalipse, fala-se de um novo céu e uma nova terra. Como podemos entender essa promessa em um mundo que parece tão imperfeito? A expressão novo céu e nova terra aponta para a restauração total da criação de Deus. No início, em Gênesis, Deus criou o céu e a terra e os declarou bons, Gênesis 1:31. Contudo, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, trazendo a corrupção e o sofrimento. A criação ficou sujeita à decadência e o mal, a dor e a morte passaram a ser uma realidade tangível na experiência humana. A promessa de Apocalipse 21 surge, então, como uma renovação de tudo o que foi corrompido pelo pecado, restaurando a perfeição da criação original. O conceito de novo céu e nova terra também se liga à ideia de um novo estado de existência, livre da presença do pecado, do sofrimento e da morte. Em Apocalipse 21:4, é dito que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e a morte já não existirá, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Isso indica que a renovação não é apenas física, mas também espiritual e emocional. A promessa de Apocalipse, de um novo céu e uma nova terra, é uma visão de esperança que não ignora a realidade imperfeita do mundo atual, mas aponta para um futuro onde a criação será completamente restaurada, livre da corrupção e do sofrimento. Essa promessa nos convida a viver com fé,
confiança e expectativa, sabendo que o melhor está por vir e a realidade presente não é o fim da história. O que significa que Deus é trino? Pai, Filho e Espírito Santo. O que isso significa? A Trindade é um mistério que não pode ser plenamente compreendido pela razão humana, mas é revelada nas Escrituras e vivida na experiência cristã. O Pai é a fonte, a origem de tudo. O Filho é a palavra de Deus encarnada, que veio ao mundo para redimir a humanidade. E o Espírito Santo é a presença de Deus que habita nos crentes, guiando-os e fortalecendo-os. Cada pessoa da Trindade possui funções distintas, mas todas são igualmente divinas. O Pai é o Criador e sustentador do universo. O Filho é o Redentor que, por meio de sua morte e ressurreição, oferece salvação. E o Espírito Santo é o Consolador, que age no mundo e nos corações dos crentes, transformando-os à imagem de Cristo. A Trindade também revela a interação entre Deus e a humanidade. O Pai envia o Filho para salvar o mundo e o Filho envia o Espírito Santo para habitar nos crentes e capacitá-los a viver segundo a vontade de Deus. Isso faz com que a Trindade não seja apenas uma doutrina teórica, mas uma realidade experiencial, em que os cristãos vivenciam o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua jornada de fé. Portanto, afirmar que Deus é trino significa reconhecer que Deus, embora um, se manifesta em três pessoas que compartilham a mesma essência divina. Essa doutrina não apenas reflete a natureza de Deus, mas também influencia profundamente a vida cristã, ensinando sobre o relacionamento divino e moldando a forma como os cristãos vivenciam a fé no dia a dia. Ela nos convida a viver em comunhão com o Deus Trino, a refletir seu amor e a experimentar sua presença em nossas vidas de maneira transformadora. Por que Jesus, sendo perfeito e sem pecado, se submeteu ao batismo conforme registrado em Mateus 3, 13 e 17? Devemos compreender o contexto do batismo de Jesus. João Batista estava chamando as pessoas ao arrependimento e ao batismo como um símbolo de purificação e preparação para a vinda do Messias. Quando Jesus se apresenta para ser batizado, ele não tinha necessidade de se arrepender, pois era sem pecado. 1 Pedro 2:22. Contudo, sua decisão de ser batizado tem um propósito claro dentro do plano divino. Em Mateus 3,15, Jesus responde a João Batista dizendo: "Deixe assim por enquanto, é conveniente que cumpramos toda a justiça." Essa declaração revela que o batismo de Jesus não era um ato de arrependimento pessoal, mas um cumprimento da vontade de Deus. O cumprir toda a justiça indica que Jesus estava alinhado com o plano de Deus para a salvação. O batismo, portanto, era uma maneira de Jesus se identificar com os seres humanos e com o plano de redenção que ele estava prestes a cumprir. Ao ser batizado, Jesus também sinalizava sua total identificação com a humanidade. Embora ele fosse divino, ele assumiu a condição humana completamente, compartilhando com os outros o processo de purificação. O batismo, nesse sentido, é um sinal de sua solidariedade com os pecadores, sem que ele próprio fosse contaminado pelo pecado. Ele veio para ser o Salvador da humanidade, e sua identificação com o batismo de arrependimento prefigurava seu papel de tomar sobre si os pecados do mundo, 2 Coríntios 5:21. Além disso, o batismo de Jesus serve como um modelo para os cristãos. Ao se submeter ao batismo, Jesus estabelece a prática para os seus seguidores, demonstrando que o batismo é um ato importante de obediência e submissão à vontade de Deus, além de ser um símbolo de iniciação no reino de Deus. Como discípulos de Cristo, os cristãos são chamados a se batizar, assim como ele fez, em obediência à ordenança divina.
Em resumo, Jesus se submeteu ao batismo para cumprir a justiça de Deus, se identificar com a humanidade, estabelecer um exemplo para os cristãos e revelar sua identidade como Filho de Deus. O batismo de Jesus é, portanto, um ato profundo de obediência, identificação e revelação divina. Gostou do vídeo? Nos conte aqui nos comentários qual a pergunta que você gostaria que fosse esclarecida à luz das Escrituras Sagradas. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deus abençoe a todos. E até a próxima.